Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação. Vou conversar com a Raquel Cardamone, ela é CEO e fundadora da Bright Cities, um conceito interessante que eu desconhecia. Muito obrigado, Raquel, a gente ter essa oportunidade e poder conhecer um pouco mais tudo isso. Tem coisas interessantes para a gente falar, não é isso? Sim, sem dúvida. Estamos felizes. Obrigada pelo convite, né, de falar desse tema tão importante hoje, que é a transformação digital, né, do setor público, que foi intensificado aí muito por conta da pandemia. Ah, não, maravilha. Puxa vida, eu vou pedir que a gente comece essa nossa conversa, você fazendo para a gente uma apresentação. Conta um pouco do histórico, né? Você que foi empreendedora nesse segmento, que é um segmento diferenciado, né? Como é que foi a ideia de criar a empresa, o que te motivou? E aí a gente vai falar da atuação de vocês agora, que é bem interessante. Legal. Bom, nasceu da nossa necessidade de ver como a tecnologia e a inovação estava se avançando muito, né, principalmente, né, no setor privado, e como que a gente poderia trazer isso para o setor público. Nasceu no entendimento que a gente via do impacto da tecnologia na área da mobilidade, como isso, né, poderia se replicar para as outras áreas da gestão pública. Então, como a gente usar a tecnologia para fazer a mesma disrupção que a gente via em outros setores. E aí a gente entendeu a importância de aprender e ter um lugar só onde a gente poderia mapear soluções que já existiam, né? A gente trazer boas práticas aí do resto do mundo. Então, a gente criou uma plataforma para consolidar essas soluções que existem, essas boas práticas e soluções tecnológicas na área de cidades. A gente tem mapeado lá, dividido em 10 áreas, né, para acessível aí para todo mundo, para que a gente pudesse entender essa jornada, né, da transformação digital. Mas antes disso, também a gente entendia a importância da gente entender a situação da cidade, né? Claro que o ideal fosse que a cidade tivesse absorção de tecnologia, né, e soluções aí em todas as áreas, mas a gente entendia que era importante a gente entender qual que é a priorização. Por isso também a plataforma ela gera um diagnóstico da cidade em cima dos dados aí oficiais que estão disponíveis, IBGE, DataSUS, a gente também gera uma análise sobre isso. É. Sabe que do que eu pude ter de acesso de informação sobre a Bright Cities antes me chamou bastante a atenção que vocês têm assim um enfoque muito analítico e muito focado em análise de dados realmente, aquisição e procurar descobrir como é a melhor maneira de contribuir para a cidade. Fala um pouco mais desse processo, porque isso me parece que é chave aí na atuação de vocês. Legal. Então, hoje a gente já tem diversas, né, fontes de dados oficiais, né, de cidades. O que a gente via tinha muito dado, mas pouco tirar informação sobre isso, né, insights e também ajudar que esses dados fossem compilados de uma maneira que pudesse ajudar na tomada de decisão. Então, o que a gente faz, a gente trabalha com dados, uma consolidação desse dado, mas também a gente trata esses dados para que ele possa ser relevante, né, na tomada de decisão. E a gente entende que né, isso está sendo cada vez mais, quando a gente tem a tecnologia, gera sensores, essas soluções, elas vão cada vez mais gerar dados. Então, hoje, quando a gente fala, né, de câmera de segurança em prol da cidade, a gente consegue ter identificação facial, a gente consegue ter tantas outras informações que toda essa geração de dados vai fazer com que a cidade possa tomar decisões mais rápido, decisões, né, prever esses problemas, né, antes. Então, tem muitas possibilidades em relação a isso. Então, o que a gente faz é trazer o que está disponível hoje em relação a dados oficiais, juntar isso com as soluções que existem, para que a gente possa trazer essas inovações aí para a gestão. Sabe que quando eu comecei a ler sobre a Bright Cities, né, eu vi que o mote era cidades inteligentes, veio à minha cabeça num primeiro momento aquele imenso uso de tecnologias aqui, sensor para saber se tem vaga de estacionamento, enfim, uma série de coisas que a tecnologia são interessantes, mas vocês têm, me pareceu, uma pegada um pouco mais profunda, que realmente o que vocês visam é otimização de recurso e com melhores resultados para a cidade, né? Inclusive tem exemplos em relação a isso, né? Sim, quando a gente fala, né, de soluções ali, a gente vai querer entregar duas coisas, né? Ou o custo menor para entregar aquele serviço público, ou também com uma maior qualidade. Então, assim, se não for para isso, a absorção da tecnologia pela tecnologia, se só simplesmente digitalizar um processo, mas ele não melhorar, não tem objetivo. Então,
A gente sempre tem que visar que a tecnologia ela é um meio e não um fim, né, do resultado em relação às cidades inteligentes. E é até legal a gente retomar qual que é, né, o conceito de cidades inteligentes. O conceito ele é abrangente, ele é hoje um conceito que não está só ligado à tecnologia, mas sim à tecnologia e inovação. É a absorção, né, dessa tecnologia e inovação por meio da gestão pública para entregar uma maior qualidade de vida. E aí, com isso, né, esses pontos que a gente fala, como que a gente entrega uma melhor qualidade de vida nos centros urbanos? Eles tiveram uma urbanização muito rápida, é muito difícil gerenciar, né, é complexo gerenciar uma cidade, em como ela pode gerenciar o atendimento, né, da saúde, segurança, educação para o seu cidadão. Então, como que eu faço isso hoje? A gente utiliza, né, todos esses meios possíveis e essas novas soluções para que geram mais dados para tomar, né, para que possa isso encontrar soluções melhores, para que a gente consiga entregar serviços mais bem monitorados, serviços melhores em termos de... Eu não só digitalizo, hoje eu consigo tirar uma certidão pelo celular, né, com o aplicativo da cidade. Mas eu tiro essa certidão sem precisar dar todo o meu detalhamento, porque a cidade já vai integrar isso, já vai puxar pelo meu CPF. Então, assim, eu tenho um cadastro consolidado, isso é ser inteligente, né? A hora que eu faço com que o cidadão não precise botar informações que a própria cidade já tem, seja uma coisa mais rápida do que o que a gente fazia anteriormente. Eu agendar uma consulta, não preciso fazer com que aquele cidadão se desloque até a unidade de saúde, ele pode fazer isso remotamente. Isso vai evitar que ele falte no trabalho, isso vai fazer com que ele tenha mais tempo para ficar em casa com a família. Então, assim, eu usar dados de mobilidade para fazer com que eu possa melhorar caminhos e rotas, né, hoje no transporte público e também para os carros. Assim, eu deixo que as pessoas fiquem menos tempo no trânsito, elas se tornam mais eficientes, utilizam o tempo dela de uma maneira mais eficiente, seja para a qualidade e para a família, ou seja, né, mais tempo, né, produzindo para a cidade. Então, bem esse pensamento do conceito que é importante a gente sempre disseminar e explorar como um conceito mais amplo, não é o conceito da gente colocar só o Wi-Fi na praça, né, que a gente brinca bastante. Como que a gente a cidade como um todo, e aí acoplar essas soluções aí para cada uma das necessidades hoje, das complexidades que tem na entrega de serviço público. Não, você usou um exemplo bacana. A cidade inteligente não é só ter Wi-Fi na praça, passa também por isso, mas não é. E aí vai no ponto que eu queria te perguntar agora. Você comentava comigo antes, você hoje está numa prefeitura, não sei se você pode comentar, dizer qual é o local, mas eu estou entendendo que quando vocês fazem uma abordagem, fazem uma aproximação com uma cidade, um ponto que é muito importante é não só trazer soluções, mas existe uma escala de prioridade que vocês ajudam a avaliar, porque não adianta resolver de uma maneira brilhante um problema que não é tão relevante assim. Eu acho que isso é bem importante. Sim, então o ideal é que as cidades, né, elas pudessem absorver todas as tecnologias possíveis, né? O ponto é que a gente tem orçamentos limitados e a gente também tem uma infraestrutura que tem que acompanhar esse crescimento. Então, o que nós ajudamos, o nosso papel é ajudar nessa jornada de transformação digital, entender, ajudar a cidade a priorizar quais são as áreas que precisam naquele momento e fazer um planejamento estratégico para que todas as áreas sejam, né, contempladas, mas no timing, no tempo que a cidade consegue absorver essa evolução. Então, para priorizar, o que é importante? A gente primeiro saber a situação atual da cidade. Então, para isso que a gente também desenvolve o diagnóstico. A gente desenvolve uma análise da cidade em 10 áreas, são mais de 100 indicadores, e que a gente avalia qual é a situação atual. A situação atual definida, a gente vai entender quais são os indicadores que estão mais uma performance, né, mais baixa, e quais que a cidade já tem uma performance positiva. E para os mais baixos, a gente vai ajudando ela a priorizar no planejamento estratégico. Então, isso é uma ferramenta para o gestor público que conhece muito da cidade, que já sabe, né, os caminhos, mas às vezes não tem tanto reforço assim em termos de dados. Então, a gente ajuda ele com dados para falar, não, aqui realmente esse caminho é o caminho que deve ser priorizado nesse momento, porque é isso que mostra, né, a partir do diagnóstico. Então, ele vem complementar ao trabalho que hoje a gestão pública já está fazendo, dando mais subsídios ainda para a tomada de decisão baseada em dado, que é o que, né, cada vez mais a gente quer, que isso vai trazer transparência e isso vai trazer principalmente eficiência para a gestão pública. Não, é uma coisa simples, porque é utilizar o que
décadas ou séculos de ensinamento acadêmico nos trouxeram para os empresários, para a rede privada. Por exemplo, você falou aí em indicadores, me veio à cabeça aqui as KPIs, Business Scorecard, coisas do gênero, ou seja, usar o que tem de melhor no setor privado também no público. Não que não seja usado, mas de repente vocês estão ajudando a focar nisso. Isso, e assim, a cada vez mais, né, a gente está vendo uma tendência de que empresas de tecnologia e soluções querem trabalhar com o governo, né? Então, com as cidades, isso passou a ser uma tendência, tá, global. Então, hoje a gente tem uma feira global de cidades inteligentes que acontece em Barcelona e cada vez tem um crescimento muito grande nos últimos 10 anos, fez 10 anos agora, a feira então é recente, se a gente for pensar, mas teve um crescimento muito grande de grandes empresas e também startups e pequenas, né, pessoas, empreendedores que querem trazer uma solução para a cidade e lançar um desempenho, uma solução que seja válida para a cidade. Então, assim, isso é muito interessante, porque antigamente existia muito preconceito, né, de trabalhar com o setor público. Hoje, a gente quer trazer esse resultado positivo que a gente tem no setor privado para cá. Então, isso andou, né, em paralelo com também o engajamento do cidadão, cada vez mais influenciando, questionando e pedindo, né, acompanhando e solicitando melhoras mais rápidas à gestão pública. Então, o desenvolvimento da tecnologia, o engajamento do cidadão, a questão das redes sociais, conseguiram trazer, né, de uma forma mais assertiva ainda a questão das necessidades do cidadão. E essa abertura das empresas fez com que esse ecossistema acelerasse e virasse uma grande tendência. Então, a gente tem um caminho aí muito positivo de aproveitar tudo isso para que a gente possa, sim, entregar cidades aí com uma gestão mais facilitada e, no final, melhor, né, mais inteligente, qualquer que a gente chama. Bom, apesar da empresa ter sido criada em 2018, 2 anos e pouco, vocês já interagiram, já atuaram em mais de 60 cidades, né? Até se você puder citar uma ou outra. Mas o que eu queria te perguntar é que nesse momento de pandemia, vocês também tiveram uma atuação importante, interessante, trazendo colaborações, né? Então vamos contar um pouco disso. Legal. Sim, hoje, né, nós somos considerados uma startup e o conceito é porque nós somos uma empresa nova, recente, você comentou, a gente começou o projeto em 2015, mas foi fundado em 2018, mas como a gente usa uma plataforma tecnológica que junta esses dados, a gente faz de uma maneira, né, automatizada, a gente criou uma metodologia para isso, a gente tem, né, toda a nossa equipe que faz essa atualização, mas isso faz com que a gente tivesse uma aceleração muito grande e possa escalar o nosso negócio. Por isso que é considerada uma startup. A gente chama de tecnologia com escalabilidade. E aí, com isso, a gente conseguiu ter hoje, gerar no ano passado, mais de 60 projetos aí de diagnóstico de cidades. A gente consegue gerar o diagnóstico de qualquer cidade brasileira. A gente também tem projetos lá fora. Hoje a gente tem nas 500 maiores cidades dos Estados Unidos e também um projeto em READ mais recente. Aí. E isso faz com que a gente tenha criado uma expertise em dados. Então, você comentou da pandemia no início, né, de março do ano passado, quando, né, a necessidade veio muito grande da gente entender qual era a situação das cidades em termos de número de leitos, por exemplo, da área da saúde, fez com que a gente já conseguisse gerar esse número de uma maneira muito mais assertiva e disseminar esse número para qualquer cidade do Brasil. Então, para quê? Para que os gestores pudessem ter uma noção da qual era a infraestrutura atual da cidade, qual era uma meta que existia, né, a OMS recomendava, por exemplo, para entender como que a minha cidade estava naquele momento. E, além disso, a gente também agregou aí dados de leitos de UTI, que não era mensurado, mas que a informação existia. Então, rapidamente, a gente conseguiu gerar isso. Então, esse que é importante. Tem um problema, eu me deparei com um problema que a gente não tinha previsto antes, né? Ninguém esperava uma pandemia como essa, mas como que a gente foi mais rápido ainda em conseguir a informação. Agora, a informação não estava consolidada, a gente não tinha informação dos hospitais públicos, a gente tinha informação dos hospitais públicos, não estava consolidada com os hospitais privados. E daí que reforçou a necessidade de como a gente precisa acelerar a questão da digitalização, né, acelerar a consolidação de sistemas de cidades no Brasil. Então, assim, hoje é um tema prioritário, né, do governo. A gente tem alguns avanços já, como a Carta de Cidades Brasileiras, que é uma recomendação, um projeto do governo que nós participamos também, está sendo discutido bastante uma recomendação para isso. A pandemia, ela fez, né, teve todos os impactos negativos, né, na área da saúde, também na nossa vida como um todo, impactou as outras áreas, a área
educação, economia como um todo, ao mesmo tempo que ela mostrou ainda mais, enalteceu os problemas que a gente tinha, a falta, né, dessa integração. Então, isso fez com que também a gente tivesse uma grande oportunidade de acelerar todo o processo de transformação, e por isso que nós ganhamos bastante destaque, né? A gente auxilia, a gente ajuda os gestores a encontrar o ponto de partida, a começar essa transformação. Então, aí, a gente conseguiu aí ajudar bastante essa jornada e estamos aí para dividir todo o conhecimento que a gente tem, tanto na área de dados quanto de soluções, para que a gente possa acelerar todo esse processo, né, e estar mais preparado daqui para frente. Na edição do vídeo, eu vou colocar aqui embaixo a URL para acesso ao site de vocês, né? Que tem dois caminhos, né? brightseeds.city e brightseeds.com.br, né? E a pessoa pode ter mais informações sobre Covid também na busca do site, né? Isso, na busca no filtro, né, ali das soluções, então a gente, se for no marketplace, que a gente chama ali, é o mercado livre de soluções para cidades, se você colocar no filtro coronavírus, vai estar mapeado, vai filtrar as soluções e boas práticas das cidades aí em relação à pandemia. Para a gente encerrar, que o nosso tempo já estourou, é que a conversa vai engatando um assunto no outro, eu acho muito interessante. Você citou, en passant, que vocês também fazem o trabalho com a cidade de Riad, que é a capital da Arábia Saudita, além das 60 e tantas cidades no Brasil. Isso é incrível, porque a Arábia Saudita é um país extremamente rico, com critérios muito elevados, tudo muito sofisticado. Puxa vida, muito bacana vocês terem essa experiência. Quiçá vocês possam levar isso até a outras cidades do mundo, né? Potencial vocês têm, né? Sim, é bem interessante, né? Como uma startup aqui do Brasil, de Campinas, somos de Campinas na nossa sede, fica em Campinas, pode, né, influenciar também em outras cidades. Então, imagina o que a gente não consegue fazer aqui no Brasil. O nosso foco, né, hoje está sendo isso, disseminar mais a plataforma. E Riad tem um objetivo, né, de se tornar uma das 100 cidades com maior qualidade de vida. E tem um desafio muito grande, porque a cidade é muito quente. Então, na área de meio ambiente, é uma área que a gente fez todo o diagnóstico, mas principalmente a gente auxiliou eles a identificar essas oportunidades em termos de solução, né? Soluções que existem, essas disruptivas, como a gente apresentou o mobiliário urbano, que ele é um mobiliário que você coloca né, na cidade e que ele substitui 250 árvores. Desculpa, ele não substitui, né? Mas ele tem o mesmo potencial da limpeza da qualidade do ar e da parte de tornar mais agradável o espaço para equivalente a 250 árvores. Então, como que a gente consegue usar a inovação para poder fazer essa aceleração? Então, são soluções disruptivas que não estão, né, no conhecimento de todo mundo, e a gente está conseguindo contribuir aí nesse caminho, e esse projeto tem sido muito interessante. Além dessa, tem diversas outras soluções que são criadas por universidades, são criadas por startups, são criadas por grandes empresas, e como a gente consolidou tudo isso num portal só, isso facilitou o acesso, tá, dessas soluções disruptivas para as cidades. Então, aí tem um exemplo bem interessante, realmente, de uma grande capital, que a gente está conseguindo contribuir aí para a aceleração e para a melhora da qualidade de vida da cidade em relação à área de meio ambiente. Fantástico. Olha, ficou evidente para mim que vai ficar aqui um gostinho de quero mais. A gente talvez não tenha conseguido falar tudo o que precisássemos, mas podemos combinar em um par de meses aí, voltarmos a nos falar. Eu não sei, você falou em Campinas, não sei se a gente, quem sabe presencialmente, a gente está vendo uma vacina na esquina ali, quem sabe a gente possa ter uma despandemização desse mundo que já está chato isso. Enfim, eu queria combinar com você da gente voltar a conversar mais para frente para contar as novidades e como está evoluindo isso tudo. Vamos conversar de novo? Vamos sim, Flávia, é um tema muito amplo, né, e um tema muito gostoso de falar quando a gente está falando de evolução e desenvolvimento das cidades. Então, isso se aplica a todas as nossas áreas, área de saúde, segurança, nosso dia a dia como um todo. Então, a gente fica à disposição. Também nas nossas redes sociais, a gente divulga bastante informação em relação a isso. Quem tiver curiosidade, a plataforma ela é aberta para cadastro, para registro, e realmente a gente quer democratizar os dados das cidades e as soluções que existem. Então, a gente convida a todos a participar dessa jornada conosco. Muito obrigada aí pela disponibilidade, né, do seu espaço também para a gente falar um pouquinho desse tema que é tão importante.
Muito, muito importante. Super obrigado mesmo. Aprendi um monte hoje. Aliás, nessas conversas que eu tenho com as empresas, eu sou o que mais aprendo, absorvo tanta coisa interessante. Obrigado pela oportunidade. Esse foi mais um Papo Fácil com a Raquel Cardamone. Ela é CEO e fundadora da Bright Cities. Permaneça bem, segura e até essa nossa próxima conversa, Raquel. Até lá. Até lá.